Retomando aquelas 4 perguntas a que eu me referia, nós vimos 3. Quem somos nós? Qual o nosso objetivo aqui? Segunda, onde nós estamos, o nosso momento atual, e para onde nós estamos indo, que seria essa consciência de síntese. E aí vem a 4ª pergunta. O que seria a 4ª pergunta? Como é que eu faço para viver essa síntese? Porque veja bem, a síntese do mundo, eu não tenho como interferir diretamente, a não ser que eu fosse um grande dirigente, estivesse tomando medidas para facilitar algumas coisas, mas não é o caso da maioria de nós. E a grande síntese que a gente tem que realizar é a síntese em você mesmo, a síntese das 2 partes que compõem a gente, o interior e o exterior, a nossa parte sagrada ou divina e a nossa parte humana. Essa é a nossa grande síntese, criar essa conexão. Então é sobre isso que eu quero falar, como é que a gente vai viver isso. Eu não tenho respostas prontas. O que eu posso compartilhar e vou fazer aqui são as respostas que eu encontrei. O modelo de vida que eu adotei e que eu venho não só vivendo, como aperfeiçoando ao longo de muitos anos. Então esse modelo, para eu criar todo o nosso foco, todo o nosso objetivo, o que é desenvolver uma capacidade de eu estar cada vez mais presente no que eu estou vivenciando. Por que é importante isso? Porque quando eu estou presente, todo esse potencial que eu quero revelar também está aqui. E com isso eu tenho mais capacidade de fazer com que ele se manifeste e se expresse. E de acordo com o que eu coloquei, é a expressão desse fluxo que vai fazer com que eu me sinta vivo, inteiro, motivado e que a vida se apresente para mim como sentido. Quando eu não estou presente, é como se eu criasse uma desconexão, um corte entre essas 2 partes que me compõem. E eu não expresso o potencial. E não expressando o potencial, começo a buscar as compensações e as realizações apenas no mundo exterior. Então, para eu criar essa capacidade de estar mais presente, eu preciso desenvolver tudo aquilo que vai facilitar essa conexão e esse fluxo de revelação do meu potencial e trabalhar a superação de tudo que pode atrapalhar. Onde começa isso? No físico. Eu vivenciei isso muito fortemente. Eu tive um grande mestre que faleceu ano passado e ele me mostrava isso de uma forma muito clara. Todo o processo começa no material, no nosso caso, começa no humano. Então, o que seria esse lado humano? O cuidado com a nossa saúde, disposição e com a qualidade da nossa energia. Mas quando a gente compreende as coisas dessa maneira, segundo um modelo de como viver essa síntese, a gente entende que cuidar desse corpo não é uma finalidade, não é uma coisa em si, por si só. Quer dizer, eu não vou fazer ginástica, não vou fazer musculação para ficar forte apenas como uma forma de eu me exibir. É parte de um processo de eu cada vez mais trabalhar a minha qualidade e a minha capacidade de estar presente. Então, a nível físico, o que eu precisaria? Cuidar do meu tônus muscular, cuidar da minha capacidade aeróbica, resistência física. Então, caminhar, correr, andar, fazer trilha, trabalhar o tônus muscular é fundamental, como meio. Segundo, cuidar da minha alimentação, uma alimentação cada vez mais consciente, uma alimentação com qualidade, deixando de comer e de beber coisas que não têm sentido. O mínimo possível de açúcares, de farinhas brancas, de coisas que de alguma maneira acidificam o nosso sangue, e ao acidificar o nosso sangue, acidificam todo o sangue e os nutrientes que chegam a cada célula. Portanto, nós estamos criando um desequilíbrio nos órgãos do nosso corpo, que vão se manifestar através de várias doenças. E quando eu tenho uma doença, a minha capacidade de estar presente se compromete. Com esse enfoque sempre, o trabalho do físico. Então, a alimentação é fundamental, tanto em termos de qualidade como de quantidade. Tomar água suficiente, porque a água é fundamental para limpar o nosso corpo, eliminar as toxinas que não nos servem mais. E junto com o trabalho do físico, tem o trabalho da qualidade da nossa energia. Então é muito importante a gente saber escolher alguma técnica que permita aumentar a qualidade da minha energia. Que técnicas são essas? Justamente aquelas, como eu comentei ainda há pouco, que vêm das tradições do Oriente. Uma técnica de origem chinesa, taoísta, uma técnica de origem indiana ou tibetana. A mais comum de todas elas, qual é?
as técnicas de origem indiana, que se apresentam para nós no Ocidente como as práticas de yoga, com os vários ramos de yoga, principalmente a Hatha Yoga como um começo. Não é para você ter flexibilidade, não é para você emagrecer, isso é simplesmente uma consequência. Quando você pratica a Hatha Yoga, você está ativando os seus centros energéticos. Nós temos 7 grandes centros ou 7 grandes chakras, e na medida que eu vou fazendo posturas que são uma forma de estar para eu poder chegar a uma forma nova de ser, eu estou desenvolvendo uma qualidade nova no meu veículo energético. E essa qualidade nova permite que eu também esteja mais presente e estabeleça mais também uma conexão com o sagrado. Então isso é o trabalho a nível físico e a nível da energia. Depois vem um trabalho a nível emocional. Para estarmos nesse mundo, isso em função muito da característica da nossa mente consciente e da nossa mente subconsciente, nós estamos desenvolvendo uma série de padrões, modelos mentais. Então, a nossa mente subconsciente, quando recebe um estímulo de fora, vindo das experiências que a gente vive, vai interpretar esses estímulos com base nos padrões e nos modelos que já estão gravados lá dentro, que se formaram ao longo de tantos anos, desde que nós éramos crianças. Desde o momento em que a criança está no útero da mãe, já está recebendo informações, elas já estão sendo registradas na mente subconsciente, ou no nosso cérebro, que seria o veículo físico, o hardware. Então, e nós sofremos influências da maneira de viver, de ser dos nossos pais, dos nossos professores, das religiões às quais a gente pertenceu, às cidades onde a gente viveu, ao país ou ao país. Então, se criaram uma série de modelos que, a partir de um certo ponto, definem as respostas que a gente dá. Você vive um estímulo e esse estímulo é interpretado segundo os padrões que você já tem e você dá uma resposta a eles. Então, o que acontece com isso? Depois de um certo tempo na vida, que não é tanto tempo assim, se estima que aí pelos 18 anos, 20 anos, você já formou praticamente uma grande parte de todos os padrões e modelos que você usa hoje. Todas as impressões externas são interpretadas segundo as coisas do passado, não com as coisas novas. Então nós ficamos seres repetitivos, condicionados. E qual é a consequência maior disso? A resposta nova e criativa, que permite que você revele esse potencial, que mantenha esse fluxo de expressão do seu potencial ativo, fica bloqueada. E se fica bloqueada, de novo, eu me sinto esvaziado, um vazio de ser, e começo de novo a buscar as compensações externas. Então é muito importante, em segundo lugar, utilizar técnicas que possam permitir modificar esses padrões e modelos, que é possível de ser feito isso. Existem muitas técnicas para isso. Eu me especializei em algumas técnicas, mas existem algumas que são de domínio público, são as que eu ensino normalmente. A técnica EFT e o Ho'oponopono são de domínio público. Se você entrar na internet e clicar o Ho'oponopono, clicar EFT, você vai baixar um manual que explica como você utilizar isso. Muito bem. Então nós falamos do nível físico, falamos da superação, das técnicas que nos limitam. E aí entramos no nível mental. No nível mental, duas coisas são importantes. A primeira é eu trabalhar o resgate do propósito que cada um de nós tem na vida. O que seria um propósito? Uma missão? Uma coisa que eu vim fazer? Um objetivo? Um lugar onde eu vou chegar? Não, não é nada disso. Uma missão é alguma coisa que algum dia eu poderia cumprir. Porque missão impossível só o Tom Cruise dá conta. Nós não podemos ter missões impossíveis. Nossa missão teria que ser possível. Mas se eu cumprir a minha missão, provavelmente não seria aos 20, aos 30, demoraria um pouco mais. E aí? Acabou a vida? Cumpri minha missão? Eu vou me aposentar da missão? Eu vou ficar sem fazer nada? Não. Então, portanto, não é isso aí. O que é um propósito? O propósito é como se fosse um norte. Eu gosto muito de associar um propósito a um norte. O norte para que serve? Para você se nortear, para você saber para onde você caminha, para você ter um foco na vida. Quando a gente está desnorteado, e na nossa língua a palavra desnorteado significa o que literalmente? Sem rumo norte, porque o prefixo des significa falta de algo, conforto, desconforto, prazer, desprazer. Desnorteado são pessoas confusas, perdidas, desorientadas. Desorientados são os que não têm o oriente, que é o leste, e os norteados são os que não têm o norte, estão perdidos. Então,
A necessidade de resgatar um propósito é a necessidade de resgatar um foco. Por isso eu me dediquei a trabalhar como coaching. Através do trabalho que eu faço com a astrologia, eu posso apoiar as pessoas a resgatar o seu projeto e o foco que elas mesmas definiram. E através do trabalho de coaching, eu posso apoiá-las a viver isso. Primeiro processo é identificar esse propósito. Como é que eu identifico isso? Descobrindo talentos que eu tenho, habilidades que eu desenvolvi na vida, descobrindo coisas que eu faço com facilidade, coisas que me dão muito prazer de pensar mesmo, de realizá-las ou de fazê-las. Eu gosto de usar uma pergunta que diz assim: o que você faria se você tivesse a vida ganha? Ou seja, o que você faria se você tivesse muito dinheiro e não precisasse trabalhar para sobreviver? A que você se dedicaria? Você não precisaria fazer algo simplesmente para poder se manter no mundo. Você iria buscar alguma coisa que te preenchesse. Pensa nisso, porque isso tem uma pista desse propósito que você pode perceber na vida. Então nós hoje não podemos viver sem um propósito. Nós nunca podemos, mas mais do que nunca hoje, em função dessa necessidade de síntese. O que me inspira? O que me motiva? O que me faz ficar vivo? Porque quando eu vivo isso, eu estou mais presente. Olhe bem, quanto mais eu estiver presente, mais eu permito que esse potencial que é intrínseco se revele. Quanto mais eu estiver presente, maior a minha capacidade de criar conexão com o meu sagrado, de revelar tudo isso aqui no plano humano. Por isso é importante o resgate desse propósito na vida. E por último, a necessidade de trabalhar diretamente a presença, a atenção e a presença. E qual seria a técnica mais específica para fazer isso? Os exercícios de meditação. Claro que eles têm muitos resultados, eu não vou entrar agora, nem me proponho a explicar todos eles. No outro vídeo eu farei isso. A meditação é uma técnica de você aprender a fazer silêncio interior. Basicamente, deixando os pensamentos virem e aprendendo a deixar eles irem, porque o fluxo de pensamentos ele vai existir. A ideia é não segui-lo, deixar o pensamento vir, deixar o pensamento ir, e eu me mantenho presente. Naquele momento em que eu estou fazendo o exercício por 15, 20 minutos, e portanto ele precisa ter uma regularidade para que o efeito ocorra, quando eu levanto, eu já não sou mais a mesma pessoa, e eu levo para o meu dia a dia essa capacidade de estar mais focado no que eu estiver vivendo. Então, repetindo para fazer uma síntese: cuidado físico, o exercício, o fortalecimento, a capacidade aeróbica, uma alimentação adequada, cuidar da qualidade da minha energia, utilizando alguma técnica de origem chinesa, budista ou hinduísta. Segundo, trabalhar a superação dos meus modelos mentais limitantes, através das duas técnicas, por exemplo, que eu citei, o EFT ou o Ho'oponopono. Trabalhar o resgate de um propósito na vida e criar um plano de vida, que é sair de onde eu estou para poder viver aquilo que eu me propus, que seria o meu propósito, esse norte na vida. Um plano que você vai viver a vida inteira. Um plano que eu estabeleço o que eu quero realizar, como eu quero ser, a que eu quero me dedicar. E, portanto, o que eu vou fazer nessa semana, o que eu vou fazer nesse dia, que gradativamente vai me permitindo viver isso. E trabalhar os exercícios de meditação. Isso compõe um modelo bem simplificado que eu apresentei aqui para vocês. É um modelo que eu vivo há muitos anos. Esse modelo eu coloquei no livro que eu escrevi, O Ser Humano, a Conexão Necessária, que embaixo eu coloco um modelo de ser para ser vivido no cotidiano. Você pode experimentar. Eu não sugiro que você comece fazendo todas essas coisas, porque isso vai ser difícil. Comece por aquela que mais te afina. Se você já tem algum trabalho físico, comece com uma técnica de trabalho com a sua energia. Se você não faz nada, comece caminhando, comece cuidando da sua alimentação. Se você come demais, aprenda a comer menos. Se você engordou, aprenda a emagrecer um pouco. Ou seja, escolha aquilo que é mais fácil para você começar. E depois você vai acrescentando as outras coisas. Começar de uma vez só não funciona. Então, olha só. Quanto maior a minha capacidade de presença, maior a minha conexão com o meu sagrado, com o meu ser. Portanto, maior a minha capacidade de síntese entre o divino e o humano, entre o ser e o humano. Quanto mais eu faço isso, mais o meu potencial se revela. Mais eu vou expressando aqueles talentos, habilidades, capacidades, sentimentos e estados de consciência. Mantenho o fluxo o mais constante possível. Quanto mais esse fluxo ocorre, mais eu me sinto vivo.
mais eu me sinto inteiro, motivado, a vida tem significado, tem sentido. E eu contribuo com uma qualidade de consciência nova, não só para a minha vida, pessoalmente falando, mas para a vida das pessoas que estão ao meu lado. Meu companheiro, minha companheira, meus filhos, meus amigos, os que forem. E também, mesmo que eu não tenha consciência, eu estou contribuindo para o coletivo, para o todo. Tudo o que acontece comigo, como nós estamos todos ligados, no vídeo anterior eu falava da percepção da interconectividade. Não há nada que ocorra em mim que não se reflita no todo, não há nada que ocorra no todo que nos envolve, no planeta, especificamente falando, que não me afete também. Não só porque eu vi, mas porque energeticamente nós estamos ligados. Então, dessa forma, eu estou aumentando a minha qualidade como ser humano, expressando o meu potencial e contribuindo para que essa consciência de síntese se estabeleça cada vez mais no planeta.